Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Animados? Bom dia. Bom dia, tem que estar animado, gente, porque a vida não é fácil, a vida do crente não é um morango, né? Vamos lá, mais um dia de leitura da palavra de Deus. Glória a Deus, já estamos em Romanos. Ainda falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 livros da Bíblia pra gente ler. Aí menos de 15 lives, olha. Faltam aí uns 13 dias pra gente terminar a nossa leitura. Graças a Deus. Todo mundo aí firme e forte, né? E vamos orar para que o Senhor venha estar conosco nessa manhã e revelar a palavra dele a nós, nossos olhos, nosso entendimento. Querido Deus, nosso Pai, nós bendizemos teu nome, somos gratos pela noite de paz que o Senhor nos deu, pela vida, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos que o Senhor é bom, suas misericórdias têm sido sobre as nossas vidas todas as manhãs. Muito obrigada, vem receber, Senhor, nossa oração. Nós te damos graça, nós te louvamos, bendizemos teu nome e pedimos, Pai, que o Espírito Santo esteja conosco, revelando a tua palavra a nós, que os nossos olhos possam enxergar as maravilhas da tua lei e que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos viver essa palavra, Pai. Eu bendigo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meninas. E é isso. Estamos na a carta que Paulo escreveu aos romanos antes mesmo dele ir para Roma. Nós sabemos que ele já foi em Roma, né? E ele escreve para quando ele chegar lá, o pessoal já está entendido do que é a palavra de Deus, o que é o Evangelho, quem é Jesus. E ele traz essas doutrinas, esses esclarecimentos, entendimentos que vale para nós até os dias de hoje. Nós vemos que ela é super atual. E o capítulo 6, nós lemos até o capítulo 5 semana passada, e o capítulo 6, ele começa falando sobre a graça, que não nos deixa permanecer no pecado, ela nos livra do poder do pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado. A graça, Paulo explica para nós, né? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou, então, se Jesus veio e morreu pelos meus pecados, então eu posso continuar pecando, porque agora a graça está sobre mim? Aí ele fala, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, não é porque tem a graça que nós vamos ficar pecando, né? Aí isso já deixa de ser graça, né? Agora vai virar uma libertinagem, uma pouca vergonha, como diz meu pai. Por quê? Porque a graça foi o favor imerecido que nós não merecíamos, estavam ali mortos, né, espiritualmente, cheios de pecados, e aí o Senhor Jesus vem e nos redime, nos purifica, nos perdoa, mas essa é a graça, não é aquela super graça que, se Jesus morreu pelos meus pecados agora, do passado e dos que eu ainda vou cometer. Não, a gente vai viver agora morto por pecado, lutando para não pecar mais, né? Paulo, ele mostra que Deus nos ama, mas que Deus também é justo e nós devemos confrontar, sim, o pecado. Por quê? Por que vamos permanecer no pecado? Para que a graça seja mais abundante, ou seja, nós já morávamos no pecado, nós já éramos no pecado e agora o Senhor nos tira do poder do pecado, né? Então ali Paulo, ele nos mostra isso, de sorte que fomos sepultados com ele e pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o pecado não me domina mais, não tem pecado por causa da graça, né? Não é por causa disso. Eu fui crucificado e ressuscitamos
com Cristo morremos para o pecado. O poder do pecado não está mais sobre nós. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte e não mais terá domínio sobre ele. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, nós vamos dizer para o pecado que ele não mais nos domina, ele não domina mais a nossa vida. Recebemos a graça de Deus. Então vamos ser firmes e fortes, né? Caminhar com Deus, sabendo que a graça do Senhor nos basta, mas estar na graça é estar longe do pecado. Aí ele fala, por quê? Por que pecaremos? Porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não vamos mais. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina para que fostes entregues e libertados do pecado, que fostes feitos servos da justiça. Olha o versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servires à imundícia e à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça, que o fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, vai chegar um dia de receber o salário. Se você está trabalhando ali para o pecado, trabalhando ali no mundo, tudo, um dia a gente vai receber, igual quando a gente trabalha, né? Nós trabalhamos e chega o dia do pagamento. No entanto, o salário do pecado é a morte. Mas a vida eterna com Deus é o dom gratuito que Ele nos deu, sua graça. Está capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? A lei do pecado, tá? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, e se for de outro marido. Ou seja, ele está fazendo um paralelo aqui com a lei, dando esse exemplo para que as pessoas entendam. A mulher ela tem compromisso com o marido, ela está debaixo da lei, né? A lei, enquanto o marido for vivo. Se ela arrumar um outro marido, ele estando vivo, ela estaria sendo adúltera, né? Então ele faz essa analogia, né, da cultura da época com a nossa vida com Deus, né? Ele faz essa analogia, fala, mas se ele morrer, ela está livre da lei. Assim somos nós, né? Nós morremos ali para o pecado. Aí ele continua, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de dermos fruto para Deus. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, Paulo está aqui explicando que a lei não justifica, né? E sem a fé não se justifica perante Deus. É Deus que nos justifica em Cristo.
em Cristo Jesus. Nós fomos justificados por Ele. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Ou seja, gente, a lei, ela trouxe os parâmetros, né? Olha isso. Eu não conheceria o pecado, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto a lei, sem a lei estava morto o pecado. E eu há algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Então não é a lei que é ruim, é o pecado que transgride a lei e que traz a morte, tá? Pra gente entender bem, a lei não é ruim, e a lei não é ruim nem é boa, a lei ela só não traz a salvação, né? O pecado traz a morte e a fé em Jesus Cristo traz a salvação. Porque, olha, 11, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se bom em morte de modo nenhum. Nossa, deveria estar assim, né? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque eu faço, não aprovo, porque o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei da época. Ou seja, está perdendo a batalha para as próprias emoções aqui, né? Porque aquilo que eu não quero eu faço, ou seja, eu peco, e aquilo que eu quero eu não faço, ou seja, ficar longe. A gente está aqui, é uma perda de batalha para as emoções. De maneira que agora já não sou eu em que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ora, eu faço o que eu não quero, já não faço mais eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está aos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento, sirvo a Ele a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou seja, o espírito ali é o tempo todo lutando contra a carne, né? E a lei serve ali de parâmetro. E agora, com a nova vida em Cristo, a gente se apega em Jesus e luta contra o pecado. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de Santidade e de adoção. Olha o capítulo 8. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a nova lei, a lei de Jesus Cristo agora. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, a lei do pecado me condena, mas aí o Espírito me liga ao Pai, e o Espírito traz vida e paz. Ou 9. Vós, pois,
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, que se é o Espírito de Deus que habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele dos mortos que o dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito e em vós habita. Ou seja, eu sou carne, mas o Espírito me vivifica, né? Vivifica os filhos de Deus, né? Os que são guiados pelo Espírito. São essas pessoas que o Espírito vivifica. De maneira que, irmão, que somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, para o qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que fomos filhos de Deus. E se nós somos filhos, agora somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos. Ou seja, nós temos parte na herança de Deus. Agora, Paulo aqui me mostra que nós devemos viver pelo Espírito. E agora ele mostra que o Espírito nos testifica com o nosso Espírito e somos, então, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 23. E não é só ela, mas nós estamos em todas as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós e com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, eu era culpado, agora eu sou justificado, e o Espírito é quem leva ao Pai as minhas aflições, ele que intercede por mim agora, por nós, né? E aí nós sabemos que tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos cooperam para o nosso bem, né? Porque o Pai nos adotou e nada se compara à glória de Deus. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, esse predestinou para ser conforme à imagem do seu Filho não é predestinação dita por aí, tá? É aquele que nos deu uma missão, um novo destino, tá bom? E os que predestinou a esses também chamou, e os que chamou a esses também justificou, e os que justificou a esses também glorificou. Ou seja, todos nós temos a nossa chance, né, de olhar para o alto e de antemão entender, conhecer Deus, e que deu a nós essa missão. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes de entregou por todos nós, como nos não dará
também com ele todas as coisas, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É de Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em toda essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nós vamos vencer, né? Paulo coloca aqui todo o cenário de luta, de sofrimento, de dificuldade, né? E as consequências que foi a justificação. Mas se Deus é por nós, se até o filho dele, ele não poupou, né? Para que nós fôssemos justificados. Aí Paulo começa a mostrar a tristeza dele pela incredulidade de Israel. Em Cristo digo a verdade, não minto. A minha consciência está no Espírito. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor aos meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, que o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos o Deus, bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, e nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, os judeus, eles rejeitaram a palavra, mas ainda há esperança. O Senhor não deixa de amá-los, né? O Senhor tem a promessa para com eles. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E olha 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Logo, pois, compadece de quem quer. Aí ele diz, né? Antes aqui ele fala assim: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Diz-me então, por que se queixa ainda? Por que resiste à sua vontade? Mas, ó homem, que és tu, que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá que formou? Por que me fizeste assim? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amado. Ou seja, vai amar os gentios. Vai salvar os gentios, já que Israel rejeitou, né? Os judeus, né, eles rejeitaram, então agora ele vai falar: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando. O que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. E como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Capítulo 10 agora.
os judeus que rejeitaram a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a adoração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ou seja, eles querem Deus. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então era necessário que eles compreendam quem era Jesus Cristo, né, o Messias. Mas, infelizmente, só alguns. Ora, Moisés descreve a justiça pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, e isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e o teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres em Deus, que o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na sua pregação? Ou seja, esse é o ID de Jesus, né? Nós precisamos evangelizar, precisamos sair evangelizar. Mas nem todos de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, porque toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. O futuro de Israel. Digo, pois, porventura, rejeitou o meu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, ninguém levou mais evangelho ao mundo do que Paulo naquelas épocas, tá? Paulo dá essa continuação no ministério de Jesus aí, de forma espetacular. Mas, versículo 4, mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas é por causa da graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Esses 7.000 que ele fala aqui, essa reserva de 7.000, é quando Elias achava que estava sozinho e estava lá na caverna, querendo morrer, etc. Deus fala: quem disse que você está sozinho? Você que está aí, não está enxergando. Você está tão atolado na sua dor que você não está percebendo. Mas ficaram 7.000 remanescentes lá que não se dobraram a Baal. E assim também é nos dias de hoje, né? Digo, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. Ou seja, é salvação ainda para Israel, porque a condição hoje é reconhecer Jesus como Salvador. E se eles não tivessem rejeitado, nós não teríamos tido nossa oportunidade. Então tudo faz parte do propósito de Deus. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei ao meu ministério. Versículo 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado. Deixa eu ler antes aqui que vai ficar melhor. Porque se a rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a admissão senão a vida dentre os mortos?
E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da ceifa da oliveira. Olha a analogia que ele está fazendo aqui conosco. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está entendendo? Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então, Jesus foi ali rejeitado para que eu fosse recebida. E olha só, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, se as outras maneiras também tu serás cortado. Está lá em Miqueias, tá bom? Paulo era judeu, né? E nós somos gentios, nós somos enxertados como galhos na videira que é Jesus Cristo. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. Tá, isso aqui. Olha o 26. Assim todo Israel será salvo, como será escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Paulo é tão sábio que Deus ele arruma uma forma de salvar tanto os judeus quanto os gentios. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, esse é um hino de adoração que Paulo escreve. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescutáveis seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, todos os que confessarem serão salvos. Aqui ele faz uma consagração a Deus, né? Humildade e fidelidade no uso dos dons. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uau, esse versículo é maravilhoso, né? Nós renovarmos nossa mente, nosso entendimento. Porque pela graça que me é dada, digo cada um dentre vós que não saiba, mas para que convém saber, mas que saiba como temperança, conforme a medida da fé que vos repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo de Cristo, mas individualmente somos membros um do outro. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom sem exortar. Em exortar, o que reparte, faça-o com liberdade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Ou seja, tem essas diferenças, né? É referência, mas a nossa referência tem que ser igual, né? Sempre o amor de Deus, sempre a presença de Deus. Por isso que a nossa frase hoje quer ser cheia da unção da presença de Deus. Então, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida faz com que nós tenhamos, exerçamos os nossos ministérios de forma correta, né? O entendimento vem sobre nós, né? Porque a gente precisa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O amor e o fervor e a humildade. Ó. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Amai-vos cordialmente um para os outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ao 15. Alegrai-vos com o que se alegre, chorai com os que choram. 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. 20. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o bem. Aí ele vai começar a falar sobre submissão e autoridade. E aí ele fala, por isso, versículo 2 do 13, isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as suas boas obras, mas para más. Queres tu, pois, não tremer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o bem. Mas se fizeste o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Olha isso. Porque, portanto, dai a cada um que deveis, a quem é tributo, tributo, a quem é imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Ou seja, a honra é o nível mais profundo. Honra não é bajulação, né? Honra é respeito, é cuidado, é amor. Então, para saber amar, eu tenho que saber me submeter às autoridades, né? Olhar com respeito e com os nossos líderes. Ah, Lídia, é só o líder da igreja? Não, toda a autoridade que está sobre a nossa vida. Aí ele vem falando, amor ao próximo. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum modo outro mandamento, que nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso te digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e é o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne, as suas concupiscências. Às vezes a gente pensa que os pecados da carne são aqueles cabeludos, né? Mas a gente vê vários dele falando aqui. A tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o e não contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ou seja, a gente fica mais incomodado com a vida do colega do que olhar para nós mesmos, né? Não vamos contendar. Deixa que o Espírito Santo é quem faz a obra. A gente às vezes quer julgar o outro pelo que ele faz ou deixa de fazer, mas na verdade quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Uma diferença entre dia e noite, mas outro julga iguais a cada dia. Cada um esteja inteiramente seguro do seu próprio ânimo. E aí ele vai falar sobre a liberdade, né, que é do amor, que é assim como não julguemos mais uns aos outros, antes seja vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Ou sei, se eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele a quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado ao vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
Olha o 20. Não destruas por causa da comiga a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem do que come com escândalo. Gente, vigiai aí, né? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, nem que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, se você está fazendo coisas aí que vai escandalizar, então, melhor não fazer, né? Tem tus pés, tenda em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Cristo nos dá os exemplos de abnegação. Olha aqui, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porquanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha o 15. Irmãos, em parte vos escrevi, mas ousadamente, como para fazer outra vez isto à memória, pela graça e por Deus que me foi dada. E rogo-te, versículo 30, por nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas nossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que a minha administração, que é em Jerusalém, faço e seja bem aceita pelos santos. Ou seja, Paulo humildemente aqui pede ajuda em oração aos romanos, porque para que ele seja bem sucedido em Jerusalém. Mas a gente sabe que ele foi preso, né? Enfim, capítulo 16. Recomendo-vos, pois, que Febe, a nossa irmã que serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor, como convém os santos, e ajudei em qualquer coisa de vós que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, que cooperadores, aqui já está despedido, né? As despedidas e as recomendações dele, que expuseram pela vida de minha a sua cabeça. Os que não sou, lhe agradeço, mas também todas as igrejas do gentio. Sauda também a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que está aí nas primícias da Ásia em Cristo. Saudai também a Maria, que trabalhou muito por nós. O Andrônico, a Júnia. Achei tão interessante esse nome. Meus parentes e os meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai ao Ampliato, meu amador, o Urbano, o Estaques, o Apeles, a família do Aristóbulo, a Herodião. E olha só essa recomendação. Saudai a Trifena e a Trifosa. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham para o Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou o Senhor. Ao Rufo, e sua mãe e minha. Ansícrito, Flegonde, Hermas, Pátrobas, Hermes, Júlia, Filólogo, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com ele. E aí ele finaliza assim, ó. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me de todos vós e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saudai-vos também Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, o Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdos no Senhor. Então, porque Tércio que era quem redigia, igual quando Pedro fez para Marcos lá, né? Escrevia, e o Paulo que estava ditando. Sadal a Gaio, meu hospedeiro. E aí ele vai despedindo de todo mundo. E aí ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E finaliza. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. E aí ele finaliza essa carta aos romanos.
E agora começa a carta aos Coríntios, né? Coríntios não, Coríntios. Essa carta, Paulo se escreve, né? Escreve ela para a igreja de Corinto, lá onde ele fundou uma igreja, né? Paulo recebeu notícias perturbadoras que a imoralidade sexual estava entre os cristãos e estava uma bagunça. Algumas pessoas, né, estavam foram ao encontro de Paulo e contaram para Paulo essas informações do que estava acontecendo lá dentro da igreja, né? E Paulo envia Timóteo, né, para ajudar a resolver esses problemas de lá. E também ele escreve essa carta. Então, o Corinto era uma cidade, né, na capital lá na Grécia, era um centro de vida comercial, intelectual, era uma rota entre o norte da Grécia e Peloponeso, e etc. E a cidade era conhecida não só pela luxúria, mas também pela depravação sexual, prostituição religiosa, e era onde tinha um templo de Afrodite e tanta coisa acontecia lá. Então um pastor, Paulo como pastor, enviando uma reprimenda aos membros, né? A igreja estava vivendo esse tempo de soberba, cada um querendo saber mais do que o outro, e ele vai mostrar que o amor é a base, né, da vida cristã. Então, ele começa falando assim: Paulo, ou seja, eu, Paulo, ser humano, né, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que querem no lugar, invoco o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Sempre dou graças ao meu Deus, que por vós, pela sua graça, que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidas nele, e em toda a palavra e em todo conhecimento. De maneira que nenhum de vós dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual vos confirmará também até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais a toda a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ele fala: o que está acontecendo aí? Quem que morreu por vocês? Foi Paulo? Né? Então havia essa disputa aí de poder, né? De quem que era melhor, uma bagunça. E aí ele fala: dou graças a Deus porque a nenhuma de vós batizei, senão Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E eu batizei também a família de Tésfanas, além destes, não sei mais se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria da palavra, mas que a cruz de Cristo que não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde estão os sábios? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus a louca sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria, aprove ao Deus saltar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação não são muitos sábios
segundo a carne, nem muitos dos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu estas loucas desde o mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante dele. Ou seja, se não fosse a glória de Deus, todos nós estaríamos perdidos, né? Se não fosse a glória de Deus, nós seríamos destruídos. Então, vamos deixar que... não deixe a soberba invadir o seu coração, né? Vamos ter humildade e simplicidade. Caráter da pregação de Paulo. Eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E estive convosco em fraqueza, e também temor e grande tremor. Minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos da sabedoria entre o perfeito, não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes, nem deste mundo que aniquilam. Mas falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, ele fala, é muito mais profundo, né? É muito mais profundo a sabedoria de Deus. Mas o que está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que ele ama. Mas o Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda na profundeza de Deus. Ou seja, revelado pelo Espírito, né, gente? A presença do Espírito Santo é quem revela. É tudo, gente. Não, a gente viu lá que o Espírito Santo fez coisas extraordinárias durante as andanças dos apóstolos, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparado às coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Uau! Por isso que a nossa frase é, nós não queremos viver pela unção ou pela presença. É a presença do Espírito Santo na nossa vida é que nos traz as revelações, o entendimento e, logicamente, consequente, a unção. Amém? Então, espero que vocês de manhã, já estamos finalizando, temos aí mais uns 11, 12 dias de live e terminaremos a leitura da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser.